Hoje, como eu tinha dito já na semana passada, a gente começa uma série de mensagens que eu intitulei de Igreja de Cristo, e a pergunta: que igreja queremos ser? Que igreja queremos ser? Não tem outra maneira de eu começar essa série a não ser fazendo a seguinte pergunta: o que é a igreja? Porque se a gente quer saber qual igreja nós queremos ser, nós primeiro precisamos definir muito bem o que é a igreja. E essa palavra ela tem muitos significados. A igreja ela pode ser, por exemplo, um templo religioso. É por isso que talvez você diga: a minha igreja fica lá na rua Osolino Basália 210. Você, quando diz isso, você está se referindo ao prédio. Mas só o prédio não é a igreja. O prédio, de alguma maneira, pode significar igreja, mas não é essa igreja que eu quero pensar, o nosso prédio, a nossa estrutura física. A igreja pode significar também uma reunião constante de pessoas. Então, talvez por isso você disse hoje, né, para sua esposa antes de sair de casa: vamos para a igreja, porque você vinha aqui para a reunião, para o culto, mas você disse: vamos para a igreja. Provavelmente você falou assim. Isso também é igreja, mas não é essa definição de igreja que eu quero. Outras definições poderiam ser dadas e seriam definições corretas também. Mas a definição que eu quero que a gente pense, que a gente tenha sempre em mente durante essa série de mensagens, é a definição, por exemplo, que está na nossa declaração de fé da nossa igreja. Se você é membro da igreja, de alguma forma você passou por essa declaração de fé. Ela está disponível no blog da igreja e ela está disponível para quem quiser ter acesso. Você pode me procurar se você nunca teve acesso. E lá afirma o seguinte: igreja é a comunidade de todos os crentes em Cristo. Estes se reúnem de forma organizada como santos e eleitos de Deus em congregações locais. Então vou repetir: igreja é a comunidade de todos os crentes em Cristo. E estes se reúnem de forma organizada como santos e eleitos de Deus em congregações locais. Então, a igreja que nós queremos pensar aqui é tanto a igreja universal de Cristo, a igreja universal no sentido de que está por todos os lugares. A igreja de Cristo está espalhada por todo mundo. A igreja de Cristo esteve espalhada aí pela história, pelos anos da história. Mas ela também se concentra em congregações locais, como é a nossa aqui. Então, como uma parte da comunidade de todos os crentes em Cristo, que se reúne aqui na cidade de Extrema, eu quero fazer essa pergunta um pouco mais definida agora para você. Que igreja queremos ser? Que igreja você sonha ser, enquanto Igreja Batista em Extrema? E a primeira resposta que eu queria dar para essa pergunta é: queremos ser uma igreja verdadeira. Isso pode ser uma afirmação, mas pode ser outra pergunta. Queremos mesmo ser uma igreja verdadeira? Eu desejo, e o meu desejo enquanto pastor dessa igreja é caminhar com os irmãos para que sempre a Igreja Batista em Extrema seja conhecida, reconhecida como uma igreja verdadeira. Então a gente precisa ter mais claro algumas características dessa igreja verdadeira. Por isso, com alguns líderes, eu quero estudar, por exemplo, um livro que fala de marcas que existem numa igreja que é saudável. E nessa noite, a partir do primeiro texto do Novo Testamento em que é mencionada a palavra igreja, eu quero tirar 3 lições, 3 características da igreja de Cristo, características dessa igreja verdadeira. Então abra sua Bíblia comigo aí em Mateus 16. Mateus 16, eu quero ler a partir do versículo 13. Como eu disse, esse é o primeiro texto em que há uma referência à igreja, a palavra igreja. Mateus 16, 13. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Desse texto que lemos, eu quero, como eu disse, extrair 3 características de uma igreja verdadeira, para que a gente possa, sinceramente, fazer uma análise enquanto comunidade cristã, mas uma análise também individual enquanto cristão. Buscamos ser uma igreja verdadeira? Temos características de uma igreja verdadeira? E eu, enquanto cristão, eu tenho características de alguém que pertence a essa igreja, ou que poderia pertencer a essa igreja? E você busca isso? Mas antes mesmo de pensarmos nas características da igreja, uma outra pergunta se faz essencial. Quem é Jesus para você? Porque se a pergunta é que igreja queremos ser, antes havia a afirmação, igreja de Cristo. E se o Jesus que você segue não for o mesmo que eu sigo, dificilmente nós poderemos ser a mesma igreja. E se tiver pensamentos diferentes ou interpretações diferentes sobre quem é Jesus aqui na nossa comunidade, nós teremos dificuldade de saber que igreja nós somos. A igreja é a comunidade dos crentes em Jesus. Mas cremos no mesmo Jesus? Essa é uma preocupação do próprio Cristo nesse texto que a gente leu. Interessante que a pergunta que ele faz primeiro é: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E quando ele pergunta dessa maneira, ele já dá um indício da resposta que ele queria. Porque quando ele se denomina Filho do Homem, por um lado ele se apresenta como humano. E lembra os seus discípulos que ele é um filho do homem. Mas, por outro lado, ele remete principalmente para aqueles judeus que conheciam muito bem o Antigo Testamento. Ele remete à profecia de Daniel 7, 13 e 14, que eu vou ler aqui, se o irmão quiser correr com a sua Bíblia para lá, ou anotar essa referência. Daniel 7, 13 a 14, Daniel diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E a esse filho do homem foi dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa era a profecia de Daniel para o filho do homem. E Jesus chega na frente dos seus discípulos e diz: eu que sou o filho do homem, o que estão dizendo sobre mim? Eu que tenho todo o domínio, toda a glória, o reino de todos os povos, todas as nações foi dado para mim. O que as pessoas estão achando que eu sou? Eles sabem que eu sou o filho do homem e pensam que o filho do homem é o quê? Ou eles têm compreensão do que é o filho do homem? Mas a resposta dos discípulos revela que o pensamento do povo na época sobre Jesus era muito pequeno. Eles tinham uma noção muito pequena de Jesus. Alguns diziam que ele era João Batista. E João Batista há pouco havia sido assassinado por Herodes, decapitado. Mas existia no primeiro século uma crença mística de que quando uma pessoa muito boa morria, a sua alma poderia assumir a de outra pessoa, mesmo essa pessoa sendo contemporânea dela, como era o caso de Jesus. E as pessoas já tinham visto Jesus e João Batista juntos. Então não se cria que era uma reencarnação. Mas pensa bem como as pessoas pensavam que Jesus era pequeno. Porque quando João Batista morreu, ele era tão grande a ponto de sua alma ser mais importante que a de Jesus e tomar o corpo de Jesus. Algumas pessoas acreditavam nisso. Outros diziam que ele era Elias, e talvez esses se sentissem até mais espirituais, porque eles conheciam a Bíblia e conheciam Malaquias 4:5, que prometia um novo Elias, um grande profeta que antecederia o início do reino de Deus. É isso que está prometido lá em Malaquias 4:5, e é assim que termina o Antigo Testamento. Então, quando eles olham e falam: esse é o profeta. Esse profeta aí está anunciando que o Messias vai chegar.
Mas o próprio João Batista, ele sabia que não era assim. E a mensagem dele era: alguém maior do que eu vem aí. Alguém maior do que eu vem aí. E quando Jesus chega a ele para ser batizado, João Batista se recusa de primeiro. Ele diz: eu não quero te batizar, eu preciso ser batizado pelo Senhor, porque o Senhor é muito maior do que eu. E ainda no final da vida, enquanto estava preso, João Batista, através dos seus seguidores, ele confirma que Jesus era o Messias. O próprio Jesus já tinha afirmado, e isso está lá em Mateus 11:14, que João Batista era esse Elias prometido, que não precisava esperar outro. Mas as pessoas não acreditavam que João Batista era Elias, não por João Batista. Porque se João Batista era Elias, por consequência Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. Outros ainda diziam que ele era Jeremias ou qualquer um dos profetas. Um comentarista do livro de Mateus, ele afirma o seguinte sobre essa resposta do povo. Ele diz o seguinte, abre aspas: as 3 sugestões tinham ao menos 2 coisas em comum. Identificavam Jesus com o vulto do passado, em vez de reconhecê-lo como personalidade ímpar. E continham perigosas e enganosas meias-verdades. Cuidado com meias-verdades. Muito cuidado com meias-verdades. Porque ela tem cara de verdade, mas ela é uma mentira inteira. Pois embora Jesus possuísse algumas características de cada um desses 3 grandes homens, Jeremias, Elias e João Batista, ele foi muito maior do que todos eles juntos. O fato é que até hoje, há quem queira reduzir Jesus a qualquer coisa boa, que não o próprio Deus. Você já não ouviu isso? Às vezes alguém vai dizer assim: Jesus, eu admiro Jesus, ele foi um excelente mestre. Mas não Deus encarnado. Jesus foi um profeta. E daí até os muçulmanos, o mundo do Islã vai afirmar isso. Jesus foi um grande profeta, mas ele não era Deus. Outros vão dizer que ele foi um revolucionário, um modelo, um homem exemplar, alguém à frente do seu tempo. E tudo isso pode ser verdade sobre Jesus, mas não é toda a verdade. Quando reduzimos Jesus ou a alguma dessas coisas, ou até mesmo a todas essas qualificações, nós não vemos Jesus como Deus vivo. Diminuímos assim a eficácia do nosso relacionamento com Ele. E aí, quando queremos ser igreja, nós deixamos de servi-lo e de segui-lo como é necessário, como Ele merece. Não simplesmente como um profeta, não simplesmente como um modelo, não simplesmente como um grande homem, mas como Deus vivo, o Deus que encarnou, morreu por mim e por você, para que a gente nunca precisasse saber o preço do nosso pecado, porque Ele mesmo pagou. Agora, ainda que diminuições de quem é Deus ocorram na opinião popular, isso é esperado. É esperado de um muçulmano que ele creia simplesmente que Jesus é um profeta. É esperado de um espírita que ele creia que Jesus foi simplesmente um bom exemplo. Mas Jesus não estava preocupado somente com a opinião do povo. A preocupação principal dele era com a opinião dos discípulos. Notem que no versículo 15, ele diz isso, né? Mas e vocês? E vocês? Vocês que têm me seguido, vocês que dizem que me amam, vocês que abriram mão de outras coisas para estarem comigo, quem vocês acham que eu sou? E daí a gente pode fazer essa pergunta hoje aqui: e vocês, Igreja Batista em Extrema? Quem é Jesus para você? Na dúvida entre o que eu acho, o que eu experimentei, o que eu tenho visto e o que a palavra de Deus diz, eu não tenho dúvida com o que eu vou ficar. A revelação de Deus é muito mais importante. A revelação de Deus é a sua palavra, a Bíblia. E a revelação de Deus esteve presente ali com Pedro também. E Pedro dá essa resposta magistral: tu és o Cristo. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, aquele que a gente esperava, aquele que nossos antepassados esperavam, aquele que foi prometido para Adão, depois da queda, em Gênesis 3.
Jesus era esperado. E a palavra de Deus é quem diz isso, é a revelação de Deus que ensina que Jesus é o Deus encarnado, o Filho que é um em essência com o Pai. E de novo eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quando você vai definir Jesus, o que é essencial para você? O que você tem vivido, o que você sentiu, ou o que você tem aprendido a partir da palavra de Deus? A Bíblia ou as suas experiências? O que é mais importante para definir quem é Jesus? Se a gente continua nesse texto, eu quero tirar, ainda que talvez muito rapidamente, algumas má interpretações que existem nesse texto. Porque ao longo da história, muitos entenderam esse texto de forma equivocada e creram, por exemplo, que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus construiria a igreja. E por isso Pedro seria uma figura de destaque. E daí somam a isso que Pedro seria a pedra, a afirmação de que Jesus disse que daria para Pedro as chaves do reino dos céus. E daí então Pedro fica todo poderoso. A partir disso, doutrinas surgem, como dizendo, por exemplo, que Pedro foi o primeiro líder da igreja com autoridade superior aos outros. E assim chamado do primeiro papa, por exemplo. E ele poderia determinar salvação e condenação. E aí todos que o sucederam têm esse poder, porque de um para outro é passado essa chave que Pedro recebeu. Mas a história mostra que Pedro, primeiro, não teve sucessores diretos. Você pode ler isso. O papado, por exemplo, ele só pode ser comprovado a partir do século V e não do século I, com o senhor chamado Leão I, que foi bispo de Roma. A própria construção do texto, como ela é colocada no seu original grego, não dá margens para entender que a pedra seja Pedro. A sequência do próprio capítulo, que você pode ler na sua casa, você vai ver que Jesus não considerava Pedro tão superior assim aos outros apóstolos. A ponto que, alguns versículos depois, ele vai chamar Pedro de pedra, mas agora de pedra de tropeço. E quando Pedro tenta atrapalhar Jesus, ele diz, sai daqui, Satanás. Parece um pouco diferente da base da igreja para alguém que estava sendo iludido por Satanás ao tentar atrapalhar os planos de Jesus. O próprio Pedro reconhece que ele não era esse cara. Ele reconhece que Jesus é a pedra angular. Somente ele tem poder para salvar e conceder vida eterna. Em Atos 4, 11 e 12, a gente lê o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro reconheceu que ele não era pedra e que ele não tinha tanto poder assim. A profecia que Jesus fez na vida de Pedro, que daria a chave do reino e essa autoridade para ele, ela foi cumprida, já foi cumprida. E a gente tem na Bíblia isso. Atos 2 fala sobre isso, com a pregação de Pedro pós-Pentecostes. Atos 11 também fala sobre isso, quando Pedro prega para Cornélio. Em ambas as oportunidades, ele teve esse privilégio de abrir a porta de salvação aos gentios, da mesma forma que ela era aberta aos judeus. E aí, então, a partir daí, nasce a igreja. E esse grande mistério, a nova maneira de Deus se relacionar com o seu povo. Não mais uma nação, como era Israel, mas agora a igreja, que somos nós, esse povo. Em Atos 15, 7, Pedro de novo afirma: Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Então é correto interpretarmos que Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular. A igreja só existe por causa dele e para ele. Se a gente não tiver essa noção bem clara na nossa mente, nós nunca poderemos ser uma igreja verdadeira. Ele nasceu e morreu por amor à sua igreja. Ele voltará para viver eternamente ao lado da sua igreja. Sem Cristo, a igreja verdadeira não existe e não tem sentido nenhum. Se Jesus para você é só um mestre, é só um profeta, é só um bom exemplo, talvez o lugar certo para você não seja a igreja. A igreja é o lugar de se reunir
aqueles que creem que Cristo é tudo. Ele é o Deus Criador, Ele é o Logos de Deus, Ele é o princípio e o fim, Ele é o personagem principal da história. Só quem tem essa consciência pode participar da igreja verdadeira. Porque se Jesus não é Deus, a igreja é uma fraude. A igreja é uma reunião de tolos que vivem dizendo ter esperança em alguém finito, em alguém que já morreu. Se Jesus não é Deus, Ele mesmo é uma fraude. E eu espero, talvez esse ano ainda, a gente poder conversar sobre os eu sou de Jesus, onde Ele se declara literalmente que Ele era Deus. Se Ele diz que é Deus e Ele não é Deus, Ele é um mentiroso. Então Ele deixa de ser um bom mestre, Ele deixa de ser um grande exemplo. Ou Ele é verdade que Ele é Deus, ou é mentira que Ele é um bom exemplo. Se Jesus não é Deus, Ele mesmo é uma fraude. Se Jesus não é Deus, a igreja é uma fraude. Mas eu estou aqui nessa noite, e eu espero que os irmãos estejam aqui essa noite, porque a gente tem certeza que Jesus não é uma fraude, que Jesus é Deus, Deus vivo, e que Ele ama a sua igreja. Ele tem o compromisso de tornar essa igreja gloriosa para Ele mesmo. Ele mesmo se preocupou em determinar como essa igreja deve ser, como essa igreja deve se reunir, como essa igreja deve se relacionar, cultuar, cuidar, evangelizar, estudar e tantas outras responsabilidades da igreja. Portanto, se você crê, assim como eu creio, que Jesus é Deus, você deveria fazer pelo menos 3 afirmações. E se você estiver anotando, anote essas 3 afirmações para você refletir se você concorda com elas. A primeira afirmação é: eu amo a igreja de Cristo e luto por ela. Todo crente regenerado ama a igreja de Cristo e luta por essa igreja. A nossa igreja pode ter problemas, pode ter dificuldades, pode ter erros, mas o crente verdadeiro não abandona a sua igreja. Ele fica aqui e luta para que ela cresça. Porque Cristo ama a igreja e quem ama Cristo ama a igreja. Você ama a sua igreja e luta por ela? A segunda afirmação é: eu me submeto à autoridade da palavra de Deus. Porque se Cristo é o dono da igreja e você é parte da igreja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela tem que ser normativa na sua vida. Ela não pode ser conselho, ela não pode ser sugestão, ela não pode ser opinião. Ela tem que ser a verdade definitiva e decisiva. E você se submete à autoridade da palavra de Deus? E a terceira afirmação é: a única maneira de ser igreja verdadeira é seguindo a maneira de Jesus. Não tem como ser igreja do meu jeito, não tem como ser igreja do seu jeito. Só tem um jeito de ser igreja. É a maneira de Jesus, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. E uma das coisas que eu amo na nossa denominação é que a gente sempre se valeu do fato de não termos personagens históricos que sejam fundamentais para a nossa igreja. Ainda que Deus, ao longo da história, levantou muitos homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres de fé, que deixaram um excelente exemplo, eles nunca foram donos da igreja. Dono da igreja é Cristo, e é a Ele que devemos ouvir, é a Ele que devemos adorar, é só a Ele que importa. Pensando nessas 3 afirmações, depois de uma introdução tão grande quanto essa, eu prometo que eu vou ser mais rápido aqui em pensarmos em 3 características da igreja verdadeira. Essas não são as 3 únicas características. Outros textos vão trazer interpretações para a gente. Eu espero que semana que vem a gente possa conversar um pouco mais sobre características da igreja verdadeira, pensando talvez onde ela realmente nasceu, que foi em Atos 2. Mas aqui a gente já tem 3 características para a gente digerir durante essa semana, para a gente refletir, para a gente fazer uma autoanálise e para a gente, enquanto igreja, buscar sempre ela. A primeira característica da igreja é que a igreja verdadeira ela é edificada por Jesus. A afirmação de Jesus no versículo 18 é clara, ele afirma que edificará a sua igreja. E isso me ensina pelo menos 2 lições. A igreja não existia até aquele momento, a gente precisa saber disso. Existia o povo de Deus, mas não existia a igreja, porque Cristo disse que edificaria a sua igreja. Ela ainda não existia.
mas ao mesmo tempo a gente aprende que a igreja é a obra de arte de Jesus. Ele fez isso com cuidado, ele fez isso com atenção, ele fez isso com amor. Jesus sabia que a sua obra de edificação da igreja ainda não estava completa naquele momento, mas ele mesmo iria esculpi-la. Veja bem, a morte e ressurreição de Jesus foi em si mesmo uma obra completa, mas uma obra completa para a salvação da humanidade, tanto dos que viveram antes de Cristo, quanto todos os que viveriam depois dele e crescem no nome de Cristo. A obra, nesse sentido da morte e ressurreição de Cristo, ela foi uma obra completa. Mas essa maneira de Deus se relacionar com o seu povo, que a partir de então se chamaria igreja, ainda não era uma obra completa, era algo que estava nascendo e foi desenvolvido ao longo de todo o primeiro século. Então, por isso se faz muito importante a gente conhecer muito bem esses textos que se tornam normativos para a gente, tanto o Evangelho, quanto as cartas às igrejas, quanto as profecias que existem no Novo Testamento. A igreja era uma nova aliança que Jesus estava inaugurando a partir de depois da sua morte e ressurreição. Ela não ficou completa com a ressurreição de Jesus. Ela foi um trabalho realizado ao longo do primeiro século. Isso deve nos levar a ter muito cuidado com o que fazemos como igreja. Porque só Jesus, e a partir de Jesus e do ministério de Jesus, é que nós podemos definir o que realmente é a igreja. E por isso só Ele pode definir quem entra na igreja e quem não deve estar na igreja. Só Ele pode definir como são as reuniões da igreja. Só Ele pode definir a qualidade das músicas que cantamos. Só Ele pode definir tudo o que acontece na igreja. Se a igreja seria edificada, nós temos que compreender que antes de Cristo, o relacionamento do povo de Deus com o Senhor era diferente. E eu falo isso não para desqualificar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também é palavra de Deus, também é inspirado. A gente só precisa ter atenção em como a gente vai se relacionar com ele, de uma maneira não normativa, de uma maneira extraindo princípios e sabendo como Deus se relacionou com o seu povo na antiguidade. É diferente. Ontem eu estava conversando com um casal e eu dizia isso: você nunca deveria ver numa igreja verdadeira, e você, enquanto eu estiver aqui, nunca vai ver uma arca da aliança aqui. Você nunca vai ver um candelabro. Você nunca vai ver uma cortina representando o Santo dos Santos. Você nunca vai ver alguém sendo nomeado levita. Porque essas eram características do povo de Deus antes da igreja. Nós não somos esse povo. Nós somos o povo de Deus da igreja. E é diferente. Então, quando eu olho para a lei do Antigo Testamento, eu preciso entender que Deus era um Deus puro. Que Deus era um Deus que não aceitava sacrifício de qualquer jeito. Que Deus era um Deus que sempre prezou pela santidade dele e assim demonstrar a santidade para o seu povo. Então, leia Levítico com essa perspectiva. Mas você não vai sair por aí apedrejando adúltero, você não vai sair por aí matando homossexual, porque isso eram ordenanças para o povo de Deus antes da igreja. E agora, quando eu vejo que Deus mandou matar esse tipo de pessoas, a gente vê que Deus tinha um relacionamento muito sério com o pecado. E ele tratava de uma maneira muito séria o pecado. Então, quando eu entendo que a igreja é edificada por Jesus, eu aprendo a ler corretamente tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Agora, quando eu leio cartas para a igreja, eu tenho que entender o contexto cultural, o contexto histórico, mas eu tenho que entender que aquilo já foram ordens dadas para a igreja de Cristo. E isso eu posso aplicar de uma maneira muito mais rápida e muito mais direta para a nossa realidade aqui, só levando em consideração a cultura e a mudança dos tempos. Não aprendemos mais o Antigo Testamento como forma normativa, mas sim como princípios. E o Novo Testamento de uma forma normativa. Ele dá as normas de como a igreja deve ser. Se quisermos ser igreja verdadeira, a gente tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, para que a gente possa conhecer quem é esse Deus que se revelou a nós. E não é à toa que eu desafio os irmãos sempre. Eu acho que em todos os domingos que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre isso. A gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa estudar. A gente precisa saber mais e mais.
para que, inclusive, vocês não sejam levados por enganações que eu falar daqui da frente. Não é porque eu estou à frente, porque eu estou com o microfone, que eu sou o dono da verdade. Eu só digo a verdade quando eu digo a palavra de Deus. Tudo que for além ou aquém disso é minha opinião e precisa ser filtrado pelos irmãos com a palavra de Deus. Não é por falta do que fazer, por exemplo, que eu tenho lutado pela volta da nossa escola bíblica dominical, que pode nos dar mais base a todos nós, de todas as idades, independente do tempo de caminhada cristã que já temos, para que a gente conheça e prossiga em conhecer o nosso Deus através da sua revelação. A primeira característica da igreja verdadeira é que ela é edificada por Jesus, e a gente precisa conhecer muito bem Jesus e a sua revelação para poder ser igreja verdadeira. A segunda característica da igreja verdadeira é que ela é protegida por Jesus. O mesmo Deus Filho que prometeu construir a sua igreja, ele também prometeu proteger a sua igreja. E essa igreja já tem um destino definido. Qual que é o destino da igreja? Vida eterna. Vida eterna ao lado de Deus. Ainda que adversidades venham sobre a igreja, ainda que muitas pessoas tenham morrido por causa da igreja, e nos dias de hoje ainda estão morrendo, talvez não seja a realidade do Brasil, mas é a realidade de muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo hoje, que morrem por amor a Cristo e por amor à igreja. Mas ainda que essas coisas aconteçam, ainda que a gente sofra até fisicamente, ainda que cada um de nós aqui pode ser que um dia vai morrer fisicamente se Cristo não voltar antes. Mas enquanto formos igreja, a palavra final sempre será vida. Vida. A morte nunca prevalecerá sobre a igreja de Cristo, pois essa vida foi comprada com o sacrifício de Deus na cruz. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém de quem tem esperança da vida eterna? Amém. Essa mesma igreja, ela que tem o seu destino selado pelo Deus que é imutável, ela também tem uma garantia de continuidade terrena. Mas veja bem, isso não é uma garantia para cada igreja local. Isso é uma garantia para a igreja de Cristo. Mas se a gente pensar no contexto da igreja local, você que está há mais tempo aqui, eu acho que quase todos estão há mais tempo do que eu aqui. Pense quantas pessoas já passaram por aqui. Quantos membros essa igreja já teve que já foram embora? Quantas pessoas frequentaram aqui e foram embora? Quantos pastores já passaram por aqui? Mesmo no nosso contexto dessa igreja local, as pessoas passam, mas a igreja fica. Essa igreja ela já foi maior do que ela é hoje, pelo que eu soube, mas ela já foi também muito menor do que ela é hoje. Isso, nesse contexto, é muito pouco relevante. Porque o mais relevante é que o pecado nunca tenha primazia aqui. Porque o que mata uma igreja local é o pecado. É quando o pecado tem liberdade para agir na igreja. E quando estivermos como liderança estudando juntos 9 marcas de uma igreja saudável, uma das marcas a gente vai ver que é a disciplina na igreja. E como a gente tem que ter seriedade ao combater o pecado. Quando o pecado para de ser combatido, a igreja local ela está perto do seu fim. E eu espero que para a Igreja Batista de Extrema isso não aconteça. Que aqui Deus sempre possa achar irmãos fiéis que combatem por amor e por temor a Deus o pecado. A gente vê hoje que a Europa vive momentos de pós-cristianismo. Países que foram grandes defensores da fé, hoje são marcados pelo paganismo. E essa é a realidade da Inglaterra, da Holanda e de outros países. Se você já teve a oportunidade, eu nunca tive, mas se você já teve a oportunidade de viajar para algum desses países, você vai ver que existem igrejas, prédios que foram igreja e que hoje são boate, museu, estúdio de gravação. Você pode comprar uma igreja, porque as igrejas estão cada vez mais fechando. Nós aqui, Igreja Batista em Extrema, temos uma família missionária no norte da África. E o norte da África já foi um grande celeiro da igreja. Um centro produtor de teologia. O grande teólogo Agostinho, por exemplo, ele é do norte da África. Nos dias de hoje, aí é interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam que o cristianismo é uma religião branca europeia, mas essa não é a realidade, né? O cristianismo é uma religião que nasceu na Ásia e foi bastante difundido no norte da África
e também no sul da Europa. Mas nos dias de hoje, no norte da África, é proibido ser cristão, é proibido proselitismo, é proibido missões. Agora, volte no passado do norte da África, da Europa, e veja o que aconteceu com essa igreja. Igreja que, pouco a pouco, se tornou permissiva com o pecado. E assim ela permitiu que o inferno ditasse a cultura e os costumes dentro da igreja. E aos poucos ela parou de ser relevante. E aos poucos ela morreu e foi esquecida. Isso não pode acontecer com nenhum de nós aqui. A igreja verdadeira é protegida por Jesus e cabe a cada um de nós buscar fazer o que Jesus ama e o que ele manda, que é fugir do pecado, que é combater o pecado, que é viver em santidade. E ser santo nada mais é do que estar separado da sujeira, separado da contaminação, separado da imundície. Se como igreja em extrema, se como igreja mineira, se como igreja brasileira, nós quisermos ser protegidos do inferno, nós precisamos levar o pecado muito a sério e combater o pecado, tanto individualmente quanto como igreja. Se pouco a pouco permitirmos que o pecado tenha espaço nas nossas paredes aqui, rapidamente nós deixaremos de ser necessários. E essa igreja local tende a acabar. A terceira marca de uma igreja verdadeira é que ela é representante de Jesus. E de alguma maneira essa amarra as outras duas que a gente viu antes. Porque é uma consequência natural desse combate ao pecado e também da busca por conhecer cada vez mais a Cristo e sua vontade. Essa igreja ela será conhecida como representante de Jesus. Essa igreja ela fica tão afinada com o Senhor que ela é capaz de tomar decisões na terra que honram e agradam a Deus no céu. E assim, como Pedro recebeu de Jesus, nesse texto que a gente leu, essa responsabilidade de o que ele ligasse na terra teria sido ligado no céu, e o que ele desligasse na terra teria sido desligado no céu, a gente vê que em João 20, 23, os discípulos receberam. Corre comigo lá para João 20, 23, é importante a gente ler esse texto. João 20, 23. Aqui, João 20, 23 está falando sobre uma aparição pós-ressurreição de Jesus. E ele se encontra com seus discípulos, dá uma ordem para eles do que eles deveriam fazer, e no 23 ele encerra dessa maneira: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. O que ele está dizendo? Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, vocês vão me conhecer tão bem, vocês vão andar com tanta afinidade comigo, que quando vocês olharem para alguém, quando vocês se relacionarem com alguém, quando vocês ouvirem a confissão de alguém, vocês vão saber entender se isso é verdadeiro. E quando vocês perdoarem, é porque vocês compreenderam que diante de Deus, essa pessoa foi perdoada. Quando vocês falarem que ela não foi perdoada, é porque essa intimidade permitiu que vocês conhecessem a pessoa tão bem para saber que aquilo foi um teatro, foi uma enganação, e essa pessoa não foi perdoada. A mesma ordem que foi dada para Pedro, foi dada agora para os discípulos, e em Mateus 18 é dada para a igreja. Mateus 18 é dado para todos os santos. Talvez ali, certamente ali não existia a igreja como a gente está defendendo aqui, que eu acabei de dizer que a certidão de nascimento é Atos 2. Mas em Mateus 18, 15 a 18, presta atenção nesse texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. E daí Jesus repete o que disse para Pedro, agora ele diz para a igreja: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A igreja tem essa responsabilidade de ser tão íntima de Deus, a ponto de ser a representante dele, de compreender o que é ligado e o que é desligado no céu, para a gente poder manifestar visivelmente aqui na terra. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte: qualquer corpo devidamente constituído de crentes, agindo de acordo com a palavra de Deus, tem autoridade de declarar se alguém está perdoado ou não.
A autoridade da igreja não é determinar essas coisas, mas declarar o julgamento do céu com base nos princípios da palavra de Deus. Quando fazem tais julgamentos com base na palavra de Deus, podem ficar certos de que o céu está de acordo. Não é para a gente se reunir aqui e fazer lobby para prejudicar ou para favorecer alguém, mas é para a gente se reunir como congregação, conhecendo bem a Deus através da sua palavra, para declarar a vontade de Deus, porque Ele já se revelou para nós. Eu não preciso tentar ficar descobrindo o que Deus quer e o que Ele não quer, porque Ele já disse o que Ele quer e o que Ele não quer. Se a gente não sabe, é porque a gente não se debruçou na Bíblia o suficiente. E a gente precisa continuar estudando. E daí, quando a gente se reúne como congregação, a possibilidade de erro fica menor, porque juntos, certamente, estudamos muito mais do que cada um aqui individualmente. E juntos conhecemos a Deus mais do que cada um individualmente. Qualquer pessoa que entrar por essa porta aqui, ela tem que ver o próprio Cristo. Ela tem que ver ações que brotam de Deus. Qualquer pessoa que vê uma manifestação local da Igreja de Cristo deveria poder ver o próprio Cristo. Pessoas que anunciam a salvação como Cristo fez, pessoas que amam como Cristo amou, pessoas que perdoam como Cristo perdoou, pessoas que se importam como Cristo se importou. E ainda nessa série de mensagens, eu quero dedicar uma mensagem inteira só para a gente pensar em alguns dos uns aos outros que existem no Novo Testamento. Nossas responsabilidades de mutualidade, de perdão, de exortação, de ensino, de amor, de cuidado. É fundamental que a gente desenvolva de novo o conhecimento bíblico para que isso aconteça. Para encerrar, eu quero refletir na mesma pergunta do começo. Que igreja queremos ser? Que igreja queremos ser? Que sejamos uma igreja verdadeira, que sabe que foi edificada por Jesus, se esforce em auxiliar no bom funcionamento dessa obra-prima do Senhor. Que sejamos uma igreja verdadeira, que sabe que é protegida por Deus, mas busca incessantemente não dar vazão ao pecado e combate esse pecado com todas as forças. Que sejamos uma igreja verdadeira, que assume o compromisso de ser representante fiel de Jesus e se esforça para apresentar o caráter de Cristo no seu dia a dia. Isso tudo sem nos esquecermos que nosso esforço será vão se não reconhecermos nossa dependência do dono da igreja. Se nos esquecemos que não servimos ao Senhor certo, se a gente não tiver um conceito extremamente elevado sobre Deus. Se nos esquecemos que temos a grande responsabilidade e também o privilégio de anunciar a verdade sobre Cristo, o Logos de Deus, o Deus que se fez carne e se sacrificou para comprar para si mesmo, cada um de nós, a sua igreja gloriosa. Vamos juntos? Vamos juntos nos esforçar e depender para sermos essa igreja verdadeira? Eu não quero que você esteja comigo, mas se eu estiver seguindo a Cristo para fazer a igreja verdadeira, e você também, naturalmente nós vamos estar juntos. E por isso eu te clamo e eu te chamo. Vamos juntos viver essa igreja verdadeira? Amém?